idealizou essa canção? O melhor cantor de todos os tempos. Elvis Presley. Sexta-feira chegou e a gente precisa colocar um Elvis, né? Para dar aquela vitaminada, a voz bonita que ele sempre teve e continua aí, ó, ressoando. Tá certo, gente? Mas bonito também é o nosso programa Bendita Hora ao vivo aqui nessa sexta-feira. Chuvosinha aqui em São Paulo. Mas tá gostoso, graças a Deus, né? Gente, olha, vamos começar então o nosso programa. Antes do padre hoje apresentar os nossos convidados, vamos colocar tudo no nosso Deus. Vem aqui junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente. Olha, fazia tempo que ele já não vinha aqui no meu programa, né? Mas ele veio hoje e eu estou feliz e ele também. Ele é fisioterapeuta e empresário, tá? E doutor em ciências. Eu tenho a alegria de trazê-lo mais uma vez aqui, nosso querido Tiago Marrachini. Tiago. Padre, prazer estar aqui novamente. Para nós é uma alegria. Prazer estar aqui dividindo mais uma vez com você, né? O Padre Juarez me roubou um pouquinho, mas estamos de volta. Mas tá em boas mãos, tá em boas mãos. Legal, grande Tiagão, não tem pra ninguém não, viu? Muito bom, competente. Gente, ele está vindo pela primeira vez, ele é professor de História e cantor. É licenciado em História e Pedagogia, ministrou aulas em rede pública e de ensino na capital paulistana. Professor trabalhou como locutor, cantor e colaborador didático na autoria dos textos. Olha que legal. No projeto do podcast Musicada História. Eu tenho a honra de trazer aqui o grande professor, está fazendo um sucesso tremendo, já faz tempo, hein? André Mastro. André, que alegria. Obrigado, padre. Alegria. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Depois no finalzinho eu quero ver a sua voz. Diz que você canta, dando aula, coisa bacana. Show de bola. Já vamos entender melhor isso aí. Gente, ele é publicitário, consultor de marketing, empresário, graduado em propaganda e marketing e nada mais, nada menos do nosso querido publicitário e consultor de marketing, Bruno Carvalho dos Santos. Bruno, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, é um prazer. Maravilha, grande Bruno. Gosto muito. Tá mais essa área tua aí. Olha, doutora, ela é doutora, né? Porque ela é graduada em Psicologia Clínica, pós-graduada em Teoria Cognitivo-Comportamental e Neurociências, Psicologia Positiva. Como é que chama? Como é que é? Mindfulness. Eita, meu pai. É a nossa querida doutora Bárbara Del Corso. Prazer. Doutora Bárbara, que Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Hoje ela veio acompanhada com o marido dela, que está aí, ó. Aqui, ó, feliz da vida, acompanhando a esposa dele. Gente, o nosso querido amigo doutor Roger Florencio, ele faz um trabalho muito interessante, atendendo peregrinos, né? Dia 12, agora Nossa Senhora Aparecida. Ele está atendendo peregrinos que estão a caminho do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, nessa época em que celebramos o dia dela. Então, nesse ano não seria diferente. Por isso, Roger, boa tarde, querido. Conta pra gente aí como é que estão os atendimentos. E onde você tá, meu querido? Estou aqui na Dutra, Padre Marcos. Que é legal, rapaz. Essa aí é uma coisa que você já fez, que marcou muito a sua vida. E hoje você está novamente fazendo aquilo que você gosta muito, que é fazer um roteiro aí com essa galera e atender. Mas você está onde exatamente agora, o Roger? Que lugar que é aqui, gente? Que lugar que eu tô no Pindamonhangaba, eu tô, padre. Pô, Pindamonhangaba. Quilômetro 101.
Rapaz, e diz uma coisa, como é que tá aí a galera? Você tá atendendo muita gente? Tá vindo mais gente? O que tá te surpreendendo diferentemente neste ano aqui para chegar na casa da mãe? Olha, padre, muita chuva, todo mundo pegou muita chuva. Foi muito difícil e inacreditável, o número aumentou. Eu faço uma conta muito simples, nós estamos no quilômetro 100. No quilômetro 100 nós estamos. Então, a gente vê filas infindáveis. Eu faço uma conta que uma pessoa ocupa 1 metro, mais ou menos. Então, eu acredito que nós estamos até agora com mais ou menos 100 mil pessoas. Padre, apesar da chuva, apesar do mau tempo, a fé é muito grande. Está todo mundo aqui com alegria, com festa, tem um monte de gente fazendo apoio. O que me surpreende a cada ano é que cada ano que passa, o número de romeiros aumenta e a fé, dessa forma, a gente vê que ela se alicerça na casa da mãe. Rapaz, que legal. E a cada ano parece que está aumentando mais mesmo, né, Rogério? O retorno está baixo, foi, melhorou. Melhorou agora? Eu estou dizendo assim, parece-me de verdade que a cada ano que passa, vem aumentando mais e mais a quantidade de peregrinos fazendo essas travessias de várias cidades. E você é um cara que gosta muito de atender o povo e deve estar atendendo muita gente aí com os dons que Deus te deu, hein? Amém, amém. Padre, pelos meus cálculos, já passou de 1000 atendimentos. Olha isso. Pelos meus cálculos. Eu estou aqui desde as 7h30 da manhã, agora é 3 horas da tarde, já passou de 1000 atendimentos pelos meus cálculos. Mas eu vou ter esses números só quando terminar o dia, que daí eu posso o cálculo de número de caixas de agulha que eu usei. Mas o que é mais bonito, padre, é a fé das pessoas, é a história que chega aqui. Cada ano que passa, a gente vê que o povo se une mais na fé católica. Isso é muito bonito. E o mais interessante, tirando as dores das pessoas na primeira sessão. A turma vem aqui mancando, vem aqui com dor, eu coloco a agulha, eu falo que eu estou aqui no ponto de desistência. Eu estou muito, não é que eu estou muito próximo, eu estou aqui acho que uns 40 quilômetros da Basílica, 30. Eu estou a 30 quilômetros da Basílica, então as pessoas estão extremamente cansadas e quando chega aqui falar, eu acho que eu não vou conseguir. É nessa que eu chego com a acupuntura, eu dou aquele apo e a turma chega na Basílica. Pô, que legal, rapaz. Você, na verdade, é um anjo que está aí. Olha, Rogério, eu admiro muito o seu trabalho, os seus dons. E quando você chegar lá, e avisa esse povo aí, ó, para rezar por nós aqui, para que um dia eu tenha coragem de fazer um dia a mesma travessia andando aí como padre, tá? Que Deus abençoe você. Amém. Um beijo para todo mundo da Rede Vida. Programa Bendita Hora, extraordinário. A turma que está na mesa aí, tenha um ótimo programa. E eu estou aqui fazendo o meu trabalho e, principal, me divertindo muito com esses novos amigos, que é um trabalho, o Padre sabe, eu faço há 15 anos. E se Deus assim permitir, eu já estou me programando para o próximo ano estar aqui de novo, com fé e com saúde, ajudando os romeiros na casa da mãe. Grande Roger. Uma salva de palmas pro Roger. Roger, Deus abençoe. Nossa Senhora te proteja, tá? Isso aí. Trabalho lindo, hein? Roger é um cara bacana pra caramba. A gente gosta demais dele. Ele vem muitas vezes aqui também. Ele já falou que ele faz esse trabalho. Muito bem, gente. É o seguinte, ó. Nós vamos colocar um pensamento, como a gente sempre faz no começo do programa. Eu queria um pitacozinho de cada um, rapidinho. Hoje é um pouquinho especial. Dá uma olhada aqui, ó. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, livrai-nos de todos os perigos. Dai-nos a sua bênção e proteção. Amém. Essa é uma devoção muito bonita que nós brasileiros temos, né? Principalmente quem professa a fé católica. É difícil não se emocionar com a história, tudo aquilo que ela realizou e realiza até hoje como graça. Maria, ela não teve uma aparição como nas outras aparições, não sei se vocês repararam, né? A Nossa Senhora, Deus já permitiu ela aparecer em vários países do mundo. E aqui, ela apareceu através de uma imagem encontrada no Rio Paraíba, né? Mas a partir dali, daqueles milagres, da multiplicação dos peixes que foram encontrados ali no local onde não tinha nem mais o que pescar, e a partir dali,
Nossa Senhora vem caminhando com o povo, né? Principalmente o povo mais sofrido, a população mais sofrida, né? Essa devoção, ela não diminui, ela aumenta a cada ano. Vocês percebem isso também? Independente, não sei se vocês todos são católicos, mas que realmente, você vê, até o Roger estava falando, vem aumentando a cada ano pessoas do Brasil inteiro querendo fazer peregrinos, querendo chegar até a casa. Acho que tal. Será que é um reflexo do mundo isso, que está acontecendo no mundo, as pessoas estão mais grudadinhas com a fé? Eu acho que é um reflexo do mundo, onde a fé ela passa por uma transição, né? E eu acho que a Nossa Senhora ela traz justamente essa graça a quem realmente carece de um acolhimento, né? Eu acho que Nossa Senhora Aparecida ela traz justamente assim a esperança de um novo momento. É isso que o mundo está passando exatamente agora, nessa trajetória histórica, né? Precisando de um momento de fé, de ser acolhido, de falar assim, olha, tudo vai passar e vai melhorar. Então, acho que conforme a gente vem vivendo no mundo cada vez mais acelerado, com cada vez mais necessidade, a necessidade também de você pegar a fé, e é uma fé acolhedora, ela também aumenta, né? E acho que Nossa Senhora Aparecida, ela representa justamente isso, esse acolhimento. Esse acolhimento. Vocês também pensam assim? Vocês querem complementar? O que vocês acham? Aí, Bruno, o que você acha um pouquinho dessa devoção nacional, né? E eu tenho muito respeito por Nossa Senhora, né? Porque eu acho que é uma pessoa com muito brilho, muito amor, que recebeu Jesus Cristo, né? Então, ninguém no mundo teria capacidade de receber Jesus, que foi Nossa Senhora, né? E a força que ela teve no Calvário de ver o filho dela sofrendo ali. Isso é impressionante. E segurar a fé, né? E não se desesperar e ter confiança em Deus de que as coisas estavam sendo feitas seguindo a vontade de Deus, né? E é uma lição pra gente. É verdade. Conseguir entender tudo que passou na cabeça daquela mãe com aquele sofrimento e o que ela traz de lição pra gente. Acho que fica a força dessa mulher, né? Que coisa. E interessante que ela aparece na imagem com um tom de pele, hoje a gente fala de preto, né? Uma mulher preta. E não para mostrar a raça brasileira, que ela é toda misturadinha, né? Com italianos, com afros, com índios, com portugueses e assim por diante, né? E Maria, Deus quis que ela tivesse uma representatividade nacional como a mãe de todas as raças, né? E bonito isso aqui, não é, Bárbara? Muito bonito. Gera identificação, né? Que vem esse acolhimento também, esse amor, né? Que vem essa figura que ela tá ali como a mãe para todos. Onde você está num momento difícil e você pode se achegar e ter esse acolhimento, esse amor. Né? Talvez até colocando assim uma referência à escravidão que no Brasil teve, né? Foi uma colônia onde os africanos vieram durante muitos anos, foram escravos. E Maria, e como Deus, a fé cristã, ela tende, até o Papa Leão fez agora a sua primeira exortação falando do pobre. E Maria, mais uma vez, ela quis aparecer uma imagem de uma mulher preta, que mostra um pouco a escravidão, o aprisionamento que é feito para a população mais... Por isso que esse povo todo vem no Brasil inteiro, né? São pessoas sofridas, né? E é um trajeto de muita fé, né? É muito bonita essa peregrinação. Eu nunca tive a oportunidade de participar, né? Mas os meus familiares, eles moram ali na região. E eu tenho duas primas, uma que esteve no acolhimento do pessoal que faz a peregrinação e uma que participou. E elas trazem histórias muito bonitas de pessoas que passam quase um mês inteiro ali no trajeto. É incrível isso aí. E cada história de fé que fortalece é muito bonito. É muito bem, um testemunho lindo, né? Hein, André, que você até como historiador, a gente conhece um pouco a história do Brasil. Sim. E a gente vê tantas coisas históricas, sociais, políticas, mas uma coisa que parece que nunca passa é essa fé do povo, ainda mais com Nossa Senhora Aparecida, né? Ouvindo vocês todos comentarem, me veio a lembrança, né, dentro da música, a música brasileira tem alguns hinos, né, Carinhoso, do Pixinguinha, Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e tem vários. E tem do Renato Teixeira, Romaria. Que é maravilhosa. Que fala desse acolhimento materno, desse ninho nacional, esse simbolismo materno muito forte que Nossa Senhora tem. E é muito impressionante, bom, foi gravado dezenas de vezes já, Romaria, né? Mas quando o Renato canta isso para as multidões, a reação da multidão é muito impressionante. É incrível. Canta chorando. E tem até uma passagem que eu vi numa entrevista do Renato, ele falando que o Luiz Gonzaga disse para ele: aí, seu Renato, você compôs um hino
Estava logo no início da Romaria, Elis Regina tinha feito a primeira gravação, tá logo no início. Ele falou, mas como assim? Ele falou, você vai ver até onde vai chegar a Romaria. E tá 40, 50 anos já que essa música até é cantada pelas multidões, né? Verdade. E muito bem construída. Então, eu acho que essa música é uma das provas do carinho que a população brasileira tem por ela. É isso aí, gente. Então, dia 12, agora domingo, nós vamos ter aí a celebração, né, também em memória, a festividade solene à Nossa Senhora Aparecida, né? Muito bem. Então, a nossa enquete hoje é o seguinte, hein? Em que rio a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada? Rio Paraíba do Sul ou Rio Paranapanema? Tá bom? Você vai voltar pelo nosso Instagram oficial, programa Bendita Hora, oficial, programa Bendita Hora. No finalzinho do programa, nós vamos colocar o que você respondeu, tá bom? Muito bem, vamos à primeira informação aqui? Dá uma olhada aqui, gente, ó. Método Disney de atendimento. Aprenda a magia de encantar o cliente. Meu querido Bruno, método Disney, a gente lembra de Disney, lembra de desenho animado, coisa que anima mesmo, né? Mas aprender uma magia de encantar o cliente já é meio que encantado de várias maneiras, né? Não é difícil se encantar pelos produtos que tem aí, a maneira como fazem as propagandas. Mas esse método Disney é algo que a gente está vendo e a gente não sabia que tem esse nome ou algo novo que está aparecendo que a gente ainda vai ver? Não, na verdade, assim, eu trabalhei na Disney, né, 2 vezes. Então, trabalhei 3 meses no Magic Kingdom, 6 meses no Epcot Center. Sou um fã de Disney, então sei como as coisas funcionam lá dentro. Já fui para Disney Paris, Hong Kong, Tóquio, Califórnia, assim, eu sou um Disney freak, né? E aí hoje eu trouxe para vocês alguns truquezinhos que acontecem dentro da Disney, que os funcionários, os cast members conhecem, têm esse treinamento e que as pessoas podem usar no dia a dia da vida da empresa, né? Então, existe uma regra em cima disso tudo, que o primeiro é segurança, o segundo é gentileza, o terceiro é o show e a quarta é a pontualidade. Então, toda essa magia que envolve a Disney, ela tem uma ordem e um método, né? Então, se uma criança começa a subir em cima de algum lugar e ela pode se machucar, eu posso quebrar minha gentileza a favor da segurança da criança, né? Então, você tem tudo isso, essa regra para seguir. A gentileza é assim, a gente olhar nos olhos, sorrir, se alguém acenar, você acenar de volta, você tem trajeto, se você vai conversar com uma criança, você agacha até a altura do olho dela para ela não se sentir inferiorizada, né? O terceiro é o show. Então, ele é mais importante do que a pontualidade. Então, assim, se o show vai começar e o Mickey não está pronto, você pode, sim, atrasar o show a favor, atrasar o show, né? Então, quebrar a pontualidade a favor do show. Então, eles seguem essa ordem: segurança, gentileza, show e pontualidade. Então, toda essa magia, esses 70 milhões de pessoas que vão para Orlando todos os anos no parque da Disney, não é um acaso, né? Existe um método, existe um porquê e entre outras regras que, assim, não daria para trazer tudo num programa só, mas essa é uma sacada para as pessoas usarem no dia a dia. Empresas que utilizam um pouco esses 4 elementos, assim, talvez para... Claro que são métodos são vários, né? Usado em vários ambientes diferentes. Existem alguns livros que trazem esse encantamento Disney, né? Quando a gente vira funcionário, a gente passa uma semana dentro do Disney University, então é uma universidade da Disney. São 7 dias de treinamento. Então, desde como atender uma criança, o quanto você consegue... se uma criança está correndo, derruba um sorvete. Sim. Qualquer funcionário, até $30, pode restituir um prejuízo sem pedir para nenhum gerente. Então, a criança está correndo, caiu um sorvete e eu estou varrendo o parque, eu sou funcionário, eu falo, família, segura um pouquinho aqui. Vai lá no sorveteiro e fala, eu preciso de um sorvete novo do Mickey que aquela criança derrubou. E ele devolve. Então, existe toda uma regra para o dia ser o mais feliz da vida da pessoa lá na Disney, né? Perfeito. Senão aquela criança podia chorar, o pai ia ficar bravo, ele ia embora às 3 da tarde. Assim, rapidamente, a Disney devolve um sorvete caído, sem pedir para gerente ou para diretor nada. Aquele dia da família volta ao normal, tudo as coisas acontecem, eles vão ficar até 9 horas da noite, vão jantar no parque, vão comprar uma pelúcia gigante no final. Então, tem uma regra ali e eu quis trazer um pouquinho para vocês, para a gente
parar e raciocinar, né? É bacana mesmo. Eu fico até pensando assim, imagina alguém que sabe que tem golpes em bancos, que às vezes você é roubado e às vezes não dá tempo de você avisar o gerente, e roubou e a tua conta acabou. Se a gente tivesse um método parecido com esse, o banco falaria assim, pode dar o dinheiro para ele de volta, foi roubado, foi comprovado que roubou, estamos devolvendo para você não ficar triste, usar o mesmo método, e o banco ia ficar cada vez mais interessante por ele agir assim, porque ele ia fazer o bem para quem foi prejudicado. Por isso que eu falei, esse método daria para utilizar... Exato, é a magia de encantar no atendimento, né? Entendeu? Legal, legal, bacana, hein? Gente, vamos aqui outra informação. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fisioterapia na recuperação pós-operatória. Por que é essencial? Olha, tá vendo que já está sublinhando ali. É essencial, mas por que é? Ô Tiago, fisioterapia na recuperação pós-operatória, ela é essencial mesmo? Ela é primordial. Por quê? Bom, em várias esferas de atendimento da fisioterapia, né? Desde a parte ortopédica, dermatológica, né? Paciente, por exemplo, às vezes queimado, que precisa fazer uma cirurgia de reconstrução. Você inicia muitas vezes a fisioterapia de forma imediata, em alguns casos até intraoperatório. Tá? Então, por quê? O que acontece? Toda vez que você faz um processo operatório de reconstrução, né? Que geralmente está relacionado a isso, ou muitas vezes estético, você começa a criar um processo inflamatório que ele pode atrapalhar todo o processo de mobilidade. Associado a isso, toda vez que você faz um processo operatório, você tende a ter mais dor e gerar mais incômodo. O que você faz? Fica mais parado. Se você ficar mais parado, mais imobilidade, menor movimento de fluxo respiratório, maior tendência a uma pneumonia, maior tendência a uma rigidez articular, maior rigidez da baixa de flexibilidade muscular e assim por diante. O que você faz, o que você pode ter como consequência é perder a cirurgia. Em alguns casos isso acontece. Se você passa muito tempo sem fazer fisioterapia no pós-operatório, você perde aquela cirurgia e você não consegue recuperar. Em alguns casos de ortopédicos, a gente já teve casos do paciente que fez uma cirurgia de joelho e por N motivos ele acabou não fazendo fisioterapia e ele evoluiu aí 6 meses sem fazer. Ele praticamente perdeu tudo que ele tinha para ganhar no pós-operatório e teve que fazer uma nova cirurgia para ganhar amplitude de movimento. Né? Então, a fisioterapia no pós-operatório, seja cardíaco, pulmonar, ortopédico, dermatológico, se você não começar imediato, você vai perder. Então, tudo aquilo que você fez para tentar ganhar no ato cirúrgico ou para reverter um quadro patológico durante a cirurgia, você vai complicar. Agora, toda a cirurgia, pelo menos na sua grande maioria, até onde a gente sabe, a gente vê muitas vezes por algum exemplo de atletas. Às vezes tiveram que fazer uma cirurgia no joelho, no tornozelo, alguma coisa assim. Aí ele tem a recuperação, faz a recuperação pós-operatória, né, que a fisioterapia precisa fazer. Ele fica bom, o médico fala, você está ótimo, pode voltar a fazer os seus treinos. Só que depois ele tem que ainda arrumar o problema psicológico, né? Porque às vezes ele já está curado, fez o processo de fisioterapia, chegou na sua excelência, só que ele fica inseguro de ter a mesma desenvoltura como antes ele fazia. De dar aquele encaixe, dar aquele pique, de dar aquela parada. Ele sempre vai ter a impressão que ficou mais frágil ali. O processo de recuperação funcional, você tem a questão estrutural, mas você tem a questão emocional. Tudo que está relacionado. Né? Tanto que, por exemplo, no esporte, você não tem uma atuação só do fisioterapeuta, você tem o psicólogo do esporte, por exemplo, que vai ajudar isso. O que acontece? Até quando você fala assim, olha, eu tenho uma dor na coluna toda vez que eu agacho. Você pode não estar com dor, mas você vai evitar agachar. A gente chama de cinesiofobia, ou seja, o medo de se movimentar. Perfeito, tá. Então, o que você trabalha? Você primeiro precisa entender o que aquele movimento representa para o indivíduo, o que aquilo está dentro de um contexto dele de vida, para você tentar trabalhar dessa forma. Né? É claro que a fisioterapia ela tem uma barreira dentro desse entendimento, e quando você percebe que você já não consegue mais avançar, você chama a ajuda de um psicólogo. Mas esse medo de se movimentar ou de medo de se lesionar novamente, ele é quebrado quando você faz um processo de recuperação de forma gradual. Né? Então você começa em pequenas amplitudes, pequenas cargas, e aí você vai colocando ele em diferentes circunstâncias, claro, o fator motivacional que você sempre tem que dar para ele, e aí isso vai sendo superado. Legal, bem interessante, né, gente? É isso aí. Vamos aqui, ó, gostei da explicação. Outra aqui, a importância de pedir ajuda psicológica sem medo ou preconceito.
ainda se tem muita... assim, existe um preconceito de pedir ajuda. Muita gente fala, eu não preciso de psicólogo. Mas isso já diminuiu um pouco, né, Bárbara? Diminuiu bastante, né? O tabu com atendimento psicológico, ele diminuiu bastante, mas ele ainda existe, né? Porque as pessoas têm medo, têm vergonha. É difícil acessar sua vulnerabilidade, né? É difícil olhar para si e falar, eu tenho medo, Você eu acha que preciso está de associado um ajuda. pouquinho ao orgulho próprio? As pessoas se sentem um pouco orgulhosas, assim, meia donas de si, falam, eu vou conseguir, eu sou capaz. Você acha que está um pouco associado a isso? Tá um pouco com orgulho, mas também com um pouco da forma como o mundo te enxerga, né? Porque hoje em dia nós temos também a questão, né, das redes sociais, então nós queremos mostrar sempre. Quero mostrar que a Bárbara está bem. Então, que as pessoas enxerguem ali uma vulnerabilidade é difícil. E nem sempre a psicologia ela está ali associada, né? Estou ansiosa, estou com medo, estou com pânico. Ela está associada a um processo de autoconhecimento também, de evolução, de amadurecimento. Mas na sociedade que nós vivemos hoje, né? Onde tudo é para ontem, onde se trabalha muito, se descansa pouco, existe uma série de transtornos psicológicos que é importante que se busque ajuda, né? E que se busque um profissional. Se eu tenho asma, eu vou no pneumo. Se eu tenho, né, um problema ali ortopédico, vou procurar o Thiago, que é físio, que é referência na área. Então, a questão psicológica, eu preciso buscar ajuda também. Eu achei muito interessante um ocorrido com o padre Fábio de Mello um tempo atrás, não faz muito tempo. Já pela segunda vez, ele se comunicou ao público, aos seus seguidores, que ele estava passando por um período de novo de depressão. Eu achei, pelo menos essa questão de falar, eu achei interessante, que ali não teve essa coisa do medo, do preconceito. Ele fala, e ainda por cima ele é um sacerdote, né? Que dá conselhos. É interessante isso, né? É maravilhoso que ele traga isso. Não é maravilhoso ele estar passando pelo momento, porque como uma pessoa muito amada, nós desejamos que ele sempre esteja bem. Mas é maravilhoso que ele compartilhe esse momento com as pessoas, porque encoraja que as pessoas procurem ajuda, né? E entenda que a vida não é 100% linear, né? Então, durante a nossa vida, nós temos um resfriado, nós pegamos pneumonia, nós caímos e quebramos a perna. Então, pode ter um momento que eu tenha uma crise de ansiedade, que eu tenha um transtorno do pânico, que o meu filho tenha um problema com neurodivergência. Então, eu preciso cuidar disso. Cuidar e não ter... O grande problema que eu vejo hoje de as pessoas não buscarem ajuda psicológica é o medo de ser julgado. De ser julgado. De ser julgado, né? Algumas pessoas que eu conheço, elas têm medo de ser julgado. Julgado por quem? Como fraco. Como fraco. Ou ser julgado como algo pejorativo, né? Meu pai, por exemplo, já falecido, ele fala assim, eu não vou no psicólogo, eu não sou louco. E eu falo assim, como assim? Não tem uma relação direta a isso? Não, mas o que vão pensar de mim? E aí eu percebo isso muito nas pessoas, elas têm, na verdade, um problema, elas têm medo do julgamento, que também é outro problema, né, psicológico. O julgamento também é um pouquinho misturado com certo orgulho, né, porque as pessoas, é aquela coisa que você falou, nós queremos sempre mostrar algo legal, tá bem, né? Que tá tudo bem, eu não quero mostrar, não quero vender aqui um marketing meu, do medo que eu tenho, da minha, sei lá, da uma fraqueza que eu tenho sobre isso ou aquilo. Então a gente tá meio sempre vestindo alguma máscara, né? Então a gente às vezes morre com essa máscara e essa humildade de falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Exato. E também a questão de ter algo palpável, tangível, né? Se eu tenho um exame que mostra, né, quando você tem bronquite, você tem lá uma ressonância, um raio-x que ele mostra. Quando é um problema psicológico, você não tem um exame que mostra, então você fica aquele pensamento. Mas o que minha mãe vai pensar? O que meu filho vai pensar? O que meu vizinho vai pensar? E o mais importante é o que você pensa sobre você. Isso aí talvez é a grande receita nossa, né? Legal. Ó, hoje tem aqui a estreia, hoje nessa sexta-feira, a estreia na Rede Vida Televisão, de um programa do padre Alessandro Campos. Vamos dar uma olhadinha no VT? Dá uma olhadinha. Olá, minha gente, aqui é o padre Alessandro Campos, eu estou de volta aqui na Rede Vida de Televisão, canal da família. É nesta sexta-feira, 8h30 da noite, ao vivo para todo o Brasil, aqui na Rede Vida de Televisão, Rede Vida Sertaneja com o padre Alessandro Campos. Você não pode perder.
Eu voltei agora pra ficar, porque aqui a Rede Vida é o meu lugar. Um abraço, Deus abençoe. E eu espero você nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h30 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família Rede Vida Sertaneja, com o Padre Alessandro Campos, ao vivo para todo o Brasil. É isso aí, minha gente. Vamos lá, hein? A Rede Vida tá pegando fogo. Vambora, olha aqui. Dá mais uma outra. Musicada histórica. História. Musicada história. Contando a história do Brasil pela ótica da música. Olha, meu querido André, conta um pouquinho, assim, como assim? Fala um pouquinho desse trabalho que está chamando a atenção de muitas pessoas, contando a história do Brasil pela ótica da música. Como que é isso? Dá alguns exemplos pra gente, só pra gente entender. Bom, Musicada História é o nome de um programa que eu fui convidado a fazer, uma série de episódios de podcast, por uma ONG chamada Instituto Casa Comum. Então, fiquei contratado por eles começou no primeiro ano da pandemia, que os trabalhos eram muito virtuais, né? Então, foi uma maneira que eles pensaram em dar um pouco de alicerce para as escolas, porque esses episódios foram mandados para bibliotecas públicas, para escolas públicas, enfim, com o intuito de auxiliar nesse ensino virtual que a pandemia nos obrigou a ter. E eu acho que está no ar, pelo menos, no mínimo, 20 episódios. Eu fazia locução primeiro. Você tem uma voz muito bonita, é locutor. A gente viu aqui que você também trabalhou, né, como locutor. E, enfim, fui me entrosando e comecei a escrever alguns textos também. A história da Bossa Nova, acho que são 3 episódios que fui eu que escrevi os textos. História do choro, do chorinho, etc. E a música tem um papel, já seria um papel grande se ela simplesmente só ilustrasse um momento histórico, mas ela faz mais que isso. Ela, é tão fundamental que aqui a gente está falando com música, né? Não se pensa, por exemplo, numa campanha política sem um jingle, né? E aquilo chama, né? Estou me lembrando do Getúlio, varre, varre, vassourinha, aquilo está na cabeça de algumas pessoas até hoje, né? Em algumas guerras, a música atua tanto para o bem quanto para o mal, né? Em algumas guerras, a música leva o exército... Oi? Bela tchau, né? Por exemplo, olha, vamos ficar a tarde inteira aqui citando exemplo, mas leva o exército para frente, né? Música de História tem esse objetivo de situar a música no Brasil nos determinados momentos históricos que o Brasil viveu e vive, né? A Bossa Nova que eu acabei de falar está muito ligada ao período do Juscelino, a ideia de modernidade que ele deu para o Brasil, muito linkada com construção de Brasília, com abrir o país com estradas de asfalto, essa ideia de trazer um ritmo mais acelerado para o Brasil, 50 anos em 5, etc., né? Antes disso, o Getúlio, procurando uma identidade nacional, pegou logo a música, né? E usou a rádio muito para difundir tanto o que ele pensava, quanto para difundir uma música que ele achava que era a cara do Brasil naquele momento, que era a música produzida na então capital do país, que era o Rio de Janeiro. Então o samba foi para os 4 cantos, o samba com o tempo foi levado para fora do Brasil, a aquarela brasileira via Disney foi para os 4 cantos do mundo, né? A Carmen Miranda foi usada muito como instrumento de uma linguagem brasileira, política da boa vizinhança. Tem na Carmen uma coisa do personagem, marketing dela própria, mas tinha o samba que ela levava junto, né? Então a música,
A música está na recuperação de pacientes, existe a ciência da musicoterapia. E, padre, esse assunto não... André, você sabe que uma vez eu longe. tive uma aula também, isso faz muitos anos atrás, de um professor que ele contou para nós, aí eu fui buscar e realmente eu não encontrei. Diz ele, se eu não estou enganado, foi Milton Nascimento, ele fez uma música, ele compôs, mas acho que ela não fez sucesso aqui no Brasil, não sei. E diz que essa letra, ele contava a história do Brasil, do que era feito as riquezas, toda a parte do ferro, do ouro, etc., que naquela exploração financiou a indústria na Inglaterra, por exemplo. Né? E aí ele começou com o título assim, Olá, Beatles. Tipo assim, na música. Ele cantou uma música, Ei, Beatles, vocês só são os Beatles por causa do ouro brasileiro. Tipo assim, só que fazendo um jogo de palavras, querendo dizer, olha, Inglaterra, se você hoje tem esses grandes expoentes históricos, que principalmente do século para cá, desde a época da Revolução, é graças muito também à nossa matéria-prima, que foi introduzida aí, e vocês só são, entre aspas, isso, claro, foi uma provocação, né, nas entrelinhas, né, com uma música. Uma música contando a história de como que o nosso ouro, nossas matérias-primas saíram daqui e foram ligando aí as grandes transatlânticos europeus por aí. Interessante, né? Milton tem toda a razão, não é à toa que você faz esse comentário do Milton, linkando Milton a ouro, a metais, porque ele vem dessa região, das Minas. A música dele fala muito fala pouco de mar, fala pouco de centros urbanos. A música dele fala muito do sacramento, fala muito do sagrado, fala muito de catolicismo, muito. Conta a história, né? Sim, porque a região dele, ele deu esse alicerce com essas características culturais para ele fazer. Eu não sei se você está falando de uma música chamada Para Lennon e McCartney. Eu não sei, pode ser que seja essa. Pode ser. Talvez você já chegou a ver alguma vez, né? Sim, é um hit do Clube da Esquina. Legal. Bacana, tá vendo, gente? Vambora. Pai e empresário. Ou empresário e pai. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Pai e empresário ou empresário e pai? Pois é, esse foi um artigo que eu escrevi para o Dia dos Pais e até hoje assim, estourou, muitas pessoas se identificaram. Na verdade, ninguém né? nasceu pai, né? Não, A gente vai aprendendo a ser pai, quem tem esse dom, aos poucos com a vida, né? Mas isso aqui foi só uma empurradinha que eu dei. O que aconteceu, né? Assim, eu sou empresário há 18 anos e pai há 4 anos e meio, né? Então, que legal. em algum momento da vida, o tempo deixou de ser só meu e passou a ter que ser dividido com os filhos, né? E esse documento eu começo escrevendo. São 5 horas da manhã, eu acordei para cuidar de um filho de 1 aninho que acordou. E agora? Eu dou atenção para ele ou eu tiro essa ansiedade de coisas atrasadas, já pego o celular, pego o computador, né? Boa. Então, acho que o grande lance no final é o equilíbrio, né? Então, acho que a doutora fala de mindfulness, né? O que eu tento fazer? Às vezes eu não consigo, mas aí no outro dia eu tento de novo. 5 horas, 5h30, o pequeno acordou, celular fica e eu vou e dou atenção para ele. Das 5h30 até as 8 horas da manhã que eu deixo minha filha na escola, minha vida das crianças. Quando eu vou pro trabalho, foco no trabalho. Claro que tem saudade, falo, o que será que ele está fazendo, né? Mas eu tento dividir dessa forma. E a outra característica que eu achei muito parecida, quando eu, como dono de empresa, eu preciso ensinar as pessoas, educar as pessoas, treinar as pessoas. Quanto mais pessoas eu treino, educo, ensino e passo o meu know-how, mais progride a minha empresa. E em casa, como pai, é a mesma coisa. Eu preciso ensinar uma pessoa, educar uma pessoa, treinar uma pessoa, dar atenção para a pessoa. Então, acho que ser pai me ensinou a ser um empresário melhor e ser empresário me ensinou a ser um pai melhor. Porque, no final das contas, a gente está cuidando de pessoas, educando pessoas, treinando pessoas e se relacionando com pessoas. Claro, o pai é insubstituível, né? O diretor não. Mas eu tenho essa coligação aí que a gente tem que ficar colocando na balança que hora que eu paro e trabalho, que hora que eu cuido do filho. É muito importante. E às vezes você tá fazendo um, tá pensando em outro, tá pensando em um, né? E o legal é que eu acho que dentro do seu projeto aí, eu acho que você vai dar uma resposta. É possível
você linkar as duas coisas e se dar bem. Ah, sim, é. Porque tem gente que pode depois se classificar. Pô, por causa do meu filho, eu perdi um tempo, eu não consegui fazer o que eu profissionalmente que eu queria. Perde-se, né? Eu tive que abrir mão, eu sou músico também, tenho carteirinha e assim, eu tive que abrir mão da música, do paisagismo, que eu adoro, jardinagem. Eu só não larguei a fisioterapia, que é o futebol, né? Quem joga futebol tem que fazer fisioterapia, quase, ainda mais com a minha idade, 43 anos. Então eu tive que escolher algumas coisas na vida e aí eu optei ser empresário e pai e abrir mão um pouco dos hobbies, porque as nossas 24 horas não cabe tudo, né? Perfeito, legal, olha, bacana, hein? Gostei dos comentários aí. Boa! Aqui, ó, gente, mais uma informação. Pressão por sucesso. Os efeitos psicológicos da cultura da performance. Bárbara, nós somos realmente muitas vezes levados a ter sucesso em tudo. Você tem que ter sucesso, até colocou agora, pegando um gancho dele, né? Sucesso como pai, como esposo, sucesso na minha empresa. Nós somos cobrados, né? E às vezes eu não sou obrigado a fazer sucesso. É necessário ter o equilíbrio. Muitas vezes, né, nós ficamos com essa pressão e não nos olhamos como indivíduo, né? Então aqui tem a Bárbara, não é só a psicóloga, não é só a esposa, tem um ser humano, tem um indivíduo e muitas vezes nós acordamos e nós nem nos damos conta de quem somos. Às vezes nós pegamos um aparelhinho chamado celular, 6 horas da manhã e você já olha ali a vida de alguém que já tem 15 stories, que já acordou, já plantou o trigo, já colheu o trigo, já moeu, já fez o pão, já levou o filho na escola, já escreveu um livro, gravou um filme e fez tudo e você começa a se cobrar, né? E aí, o que eu estou fazendo da minha vida? É como se fosse uma cartilha para que todos nós temos que ser daquele jeito ali, né? Exatamente. E aí fica aquela cobrança de performance, né? Eu não quero ser apenas um profissional, eu quero ser o melhor profissional, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor esposo. Aí eu vou jogar o futebol no final de semana, mas eu quero ser o melhor jogador a nível de Copa do Mundo, né? Eu vou ler um livro, mas eu quero ser o melhor leitor. Existe uma diferença em ser o melhor e o que eu gosto de fazer? Exatamente, até Porque mesmo. eu gosto demais de fazer isso, mas não significa que eu vou me qualificar como melhor, é isso? E aí o equilíbrio, né? E o equilíbrio. Onde está o seu prazer pensando em hobby, né? Você está adquirindo o seu prazer ou você está querendo ser performático? Opa, aí ó, tá vendo? Então é importante analisar isso. Existem áreas na vida que você vai equilibrar. Quando se pensa na vida, né, tentar imaginar agora, sabe aquele gráfico de pizza redondo? Nós pensamos, vou dar 100% em tudo. Pera lá, eu sou um ser humano, 100% está aqui. Se eu der 100% no meu trabalho, o que vai sobrar para o restante? Boa. Então eu tenho várias áreas da minha vida. Como que eu vou equilibrar aqui? Então eu vou dar o melhor que eu posso em cada área. Vou ser um bom profissional, vou ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga e vou ser boa para mim também, eu vou ser gentil Porque eu vou comigo. escrever um livro assim, eu não nasci para fazer sucesso. Nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz e fazer bem o que eu faço. Só isso, Exato. não é? Seria mais ou menos por aí? Isso mesmo, padre. Então eu quero ser um padre não para fazer sucesso. Isso aí é duro, hein? Porque hoje em dia até padre quer fazer sucesso. Eu acho que assim, isso é um peso muito grande que a gente carrega dentro da sociedade, né? Primeiro assim, o que é sucesso? Então, sucesso para cada um. Sim. E aí eu tenho percebido que a questão do sucesso, ela está na sociedade atual, né, numa questão mais antropológica, está vinculada à questão financeira. Então todo mundo busca o sucesso do ponto de vista financeiro. Ser famoso também. Exatamente. Ah, eu sou famoso naquilo, lá. Eu quero ser famoso. Mas no fundo eu vejo que as pessoas buscam esse sucesso financeiro cada vez mais, né? E ela não entende o papel dela na sociedade. E ela precisa entender que o fato, às vezes, dela ser um professor, ela tem uma função, ser um mecânico tem outra função. E aí ele começa a ver que dentro daquilo que ele escolheu, ele vai ter um teto, né, de sucesso, vai ter um teto de reconhecimento da sociedade, vai ter um teto, muitas vezes, financeiro. E ele, olhando para o outro, que é o que ela traz, ele fala assim, não, agora eu preciso buscar mais e mais e mais. E aí você vive numa ansiedade constante
que você não tem sucesso nem naquilo que você fazia, nem naquilo que você está almejando fazer. Verdade. Entra nessa análise do sucesso, né? Dentro desse sucesso eu consigo construir minha felicidade. Exato. E às vezes você já está vivendo um isso. sucesso e você não consegue enxergar que o sucesso Que está ele ali. falou, depende do que é sucesso para mim, o que é sucesso que a sociedade prega aí fora, né? Exato. Tá atento à importância das falhas, né? A importância dos fracassos. Ninguém é robô para acertar sempre. Acerto aqui. Acerto é uma ilusão boba. E, sei lá... E entra um pouco aquela coisa da humildade. Eu tenho a humildade de falar assim, eu não fui bem aqui. Sim. Mas, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar nisso aí, eu não... Eu faço, mas eu não faço isso pra... Mas se não fossem os fracassos, como que as pessoas aprenderiam? Mas então, aí eu trago até o que o que ele trouxe Bruno. antes. Por meio de um fracasso eu tive o sucesso de ser pai. Assim que minha filha nasceu, eu fui mandado embora. Aí, tá vendo? E me deu uma experiência completamente diferente do que era ser pai, do que era conviver com ela, para poder buscar o que Eu ela acho quer. legal essa parte aí que você falou. Ter experiência nas dificuldades e eu conseguir superar. Exato. Do que ter sucesso. Acho que para mim sucesso é você ter experiência na vida. Na minha opinião. Isso na minha opinião. Tá? E por meio disso, Teve tempo para ficar. teve tempo para Teve, aprender. pronto, é isso aí. Exatamente. Tá vendo, gente? Que papo legal? Papo cabeça, hein? Meu pai eterno. É isso aí, ô Barbarazinha. O futuro da fisioterapia. As novas modalidades de cuidado. Olha, eu até fiz essa pergunta para você. Como é que tá a fisioterapia? E nós estamos vendo assim, a fisioterapia está tendo um progresso científico bem gigante, como toda, acho que tá... Mas tem novas modalidades? O que está acontecendo de diferente hoje, ô Tiago? A fisioterapia, na verdade, vamos pensar pelo lado de especialidade, ela tem tendo uma capilaridade muito grande, onde ela tem muitas áreas de atuação, né? E ter uma área de atuação, necessariamente, você vai ter uma especialidade e vice-versa. Exemplo disso, a fisioterapia, como a medicina, ela avançou muito nos cuidados paliativos, né? Então, a gente não tem uma especialidade de cuidados paliativos, a gente tem uma área de atuação dentro do cuidado paliativo, que é qual é o papel do fisioterapeuta dentro do cuidado paliativo. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Poxa, o que o fisioterapeuta vai fazer dentro do cuidado paliativo, né? Se a gente pensar numa condição de paliativo terminalidade, eu posso fazer a satisfação do desejo, né? Existe até um projeto, não sei o quanto que ele está vingando hoje, que era assim, satisfação do último desejo do paciente, e colocava a fisioterapia assim, o que a fisioterapia pode fazer por esse paciente para que ele tenha o desejo dele. E a gente teve alguns casos em hospital quando eu trabalhava, que era levar o paciente muitas vezes até o jardim, levar ele para ficar em pé em algum lugar. Teve um paciente, lembro até hoje, amputado, a gente colocou ele numa prancha ortostática, né, numa marca ortostática para ele poder ficar em pé. Ele não tinha perna, enfim, a gente fez uma adaptação toda. E ele queria ver o quê? A rua. Então a gente conduziu ele naquela prancha até a janela para ele poder ver a rua. E depois de alguns dias ele acabou falecendo, né? Então assim, a fisioterapia ela não tem, ela tem muitas novas modalidades dentro de áreas de atuação, mas não como especialidade. A especialidade a gente tem a dermatofuncional, a gente tem a saúde da mulher e do homem, hoje que são um pouco mais recentes, né? Existem outras que estão tentando vincular como fisioterapia ainda de urgência e emergência e assim por diante. Mas quando a gente fala de modalidades novas, a gente também pode falar de novas formas de atuação, que hoje a gente fala muito da saúde baseada em valor, que é não entregar somente quantidade de intervenção, mas a qualidade de intervenção dentro do que é possível. E tentar entender até onde que a gente vai, em quanto tempo a gente entrega e se o cliente ficou satisfeito. Entra na ideia do método Disney, por exemplo, de relacionamento, né? O que ele tem, o que é seguro, o que ele deseja e o que eu posso fazer por ele. Perfeito. Então hoje a fisioterapia ela trabalha muito mais, claro, tem dentro das suas técnicas, mas muito mais olhando como uma gestão de cuidado por um objetivo final do que propriamente dizendo, olha, vou tratar um joelho, né? Vou tratar a dor no ombro, mas a dor no ombro que ele gostava de fazer o que exatamente? Né? E dentro da minha intervenção, o que eu estou entregando para ele? Ele está satisfeito? Então, a gente tem essas duas visões. Uma são as áreas de atuações mais recentes, né? Como eu citei o cuidado paliativo, e a outra são as áreas olhando para o paciente como desfecho. Então, hoje, quando a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, a gente não olha para o paciente, a gente olha para o contexto. Em algumas condições, na minha empresa, como o atendimento domiciliar, a gente quer ouvir a família e não só o paciente. Interessante também. Porque se eu não colocar ele dentro do contexto familiar, melhorar a dor no joelho muitas vezes não significa muita coisa. Para ele, né? Perfeito.
A tecnologia acaba sendo sempre uma aliada nesses trabalhos todos, A tecnologia ela é uma grande aliada. Hoje, o que a gente tem, por exemplo, de questões tecnológicas? A realidade virtual hoje é algo que ela vem para ficar. Um óculos de realidade virtual, ele consegue mostrar para nós tanto uma melhor adesão, quanto estímulos dentro da questão visual do sistema nervoso simpático e parasimpático. Ou seja, eu consigo modular, às vezes, um tremor. A gente consegue modular, muitas vezes, uma frequência cardíaca, por meio do quê? Da tecnologia. E aí tem outras questões, que são estimulação transcraniana por onda, o uso de manta de LED, que diminui ações inflamatórias sistêmicas, por exemplo. Então, quando a gente faz um apanhado tecnológico, juntando com esse apanhado que a gente tem mais de entendimento do contexto, a gente praticamente tem uma resolução para muita coisa. Pô, legal, você deu uma aula aí, porque às vezes aquela coisa do que ele precisa, do que é importante para ele, o que ele quer e naquilo que ele realmente precisa na atual conjuntura dele. E hoje isso aí é muito legal, cara. A medicina baseada em evidência, a gente coloca para ele assim, olha, as possibilidades são essas. Dentro do que você gosta mais, o que você gostaria de fazer? Ele fala assim, olha, eu gostaria de fazer isso, mas o desfecho vai parar aqui, provavelmente. Então, assim, a gente usa a tecnologia para tentar fazer ser amarrado. Muito legal, bacana, hein? Olha, gente, que gostoso, hein, ouvir esses papos aí. Vamos aqui mais outra informação, ó. Professores gastam mais de 20% da aula para manter a ordem dos alunos em sala. Mostra isso tudo. Bom, eu também já lecionei, né? E realmente é uma realidade que eu não sei se ela é universal ou ela é mais local a nível nacional brasileiro ou metropolitano. Mas é uma realidade. Os professores se desgastam muito, né? Precisa ter um psicólogo do lado dele o tempo todo. Quem dera. Não é, André? Sim. Eu acho que às vezes se gasta bem mais do que 20% da aula tentando trazer aluno e aluna para perto de você. Olha, padre, o que eu procurava fazer, agora pegando também o link da Nossa Senhora de ninho, né, acolhedor, era acolher. Eu acho que não tem outra maneira. Eu fico muito em dúvida quanto a essas punições, quando se diz por aí como solução rápida para tudo. Aluno já vem, eu só tive experiência com ensino em instituições públicas, né? Então, muitos alunos de Paraisópolis, por exemplo, que trazem uma história. Você vai falar de aluno, de educação, de escola, você tem que falar sobre a família, sobre aquela comunidade que ele vive. E quando ele vai para a sala de aula, tudo aquilo está nele. Toda aquela ideia, às vezes, de fome, de abandono. Tem um tipo de abandono que poucas vezes é falado, que é o abandono de aluno que tem pai e mãe, mas que não estão presentes. Ele é um objeto dentro de casa, né? Às vezes, nem é porque o pai e a mãe queiram, mas eles têm que trabalhar. Muitos e muitos alunos não têm, por exemplo, a figura paterna. Muitos. E agora, pegando também o gancho do que você falou, pouco se fala, por exemplo, em geral, quando você está falando de educação, do número cada vez maior de suicídios em adolescentes, com adolescentes. Então, uma questão que diariamente se vive na escola. Eu já tive um aluno que ia para a aula com as sequelas da tentativa de suicídio dele. É muito difícil. Levava, como é que chama? Um balão de oxigênio? Enfim. E tinha que ter um auxílio específico lá. Um cilindro de oxigênio. Um cilindro, Então, essas histórias, que em geral são tristes, não dá para esquecer quando você está lidando com o aluno, né? Eu posso dizer que tive retornos bons, positivos, com essa maneira de lidar, tentando ver a questão de maneira mais a gente sempre ouviu falar também, André, assim, isso na minha época que eu também lecionava,
que falavam muito que o estilo, da maneira mesmo como o nosso país surgiu, como o Brasil, a maneira de colonizar, de exploração, as políticas feitas, nós nunca fomos dotados de uma educação animadora para fazer o jovem estudar. A gente sempre teve outras alegorias, eu falava pão e circo o tempo todo, futebol. Então você vê uma geração que fala, eu gosto de ler. A nossa população brasileira, ela não gosta de ler. Se você for olhar, são casos muito específicos. Então, a nossa população maior, ela foi treinada desde sempre, quando o Brasil foi descoberto, a não valorizar uma boa leitura, fazer um acompanhamento por ler, não é? Então, eu acredito que a escola, ela não é um aperitivo, né? Infelizmente, eu acho que isso é um dos fundamentos tão fortes. Nosso tempo já está acabando? Acabou? Mas... Vamos ver a enquete, aí depois eu quero ver algo com o André aqui, quero que vocês prestem atenção. Vamos ver a nossa enquete aí, gente, ó. Lembrando, em que rio a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada? Olha só, 85% da população que está nos assistindo diz que foi no Rio Paraíba do Sul e 15% no Rio, aqui não estou enxergando mais, Rio Paraná. Então, mas 85% acertou, olha lá, Rio Paraíba do Sul, tá certo, gente? Olha, o André, você também é cantor, professor, tem uma voz bonita, e você vai cantar uma música agora para nós? Sim, dia 12, dia dela, né? Dia 12 de Nossa Senhora. É uma composição de uma compositora do Rio de Janeiro chamada Fátima Guedes. Fátima Guedes. Estou me dedicando à obra dela ultimamente, se chama Minha Nossa Senhora. É a voz de uma brasileira, o personagem, o eu lírico é uma brasileira, falando diretamente com Nossa Senhora. Então, olha, vamos ouvir, que Deus abençoe você que está nos acompanhando, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agradeço aqui a presença de todos vocês aqui. O Bruno Carvalho, maravilhoso, tá? Obrigado. Obrigado, Bruno. Nossa querida Bárbara, doutora Bárbara, mais uma vez, maravilhosa. Tiago, você é maravilhoso, tem muita gente fã sua aí, tá assistindo a gente, tá? E André, mais uma vez, você é muito querido. Volte uma próxima vez pra gente falar mais desse seu trabalho. Vamos ouvir? Vamos. Solta o som. Olha lá, o André vai cantar pra gente agora. Onde eu fico? Pra cá? Pra cá. Que é isso que se costura na minha alma? Doce sutura, futura calma, que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho, melhor viver nessa vida o sonho que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre chegada a hora, eu peço, ó minha Nossa Senhora, que estenda a mão sobre o meu país. Quem te implora é outra Maria, a Maria qualquer, a Maria